Sem dúvida, sem uma história onde o terror instaura, eu diria que ter compaixão com piedade em seu final faz com que o autor mereça uns puxões de orelha, mas merece aplausos, afinal a excelente narrativa nesses mais de 10 anos é digna de elogios. Harou Ardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, aonde hoje bora falar sobre o capítulo de número 139 de Shingeki no Kyojin. Eu diria que foi um capítulo que gera inconformação. E por que inconformação, Haru? Por conta de que eu não sou uma pessoa apegada aos personagens de Attack on Titan. Esse é o primeiro ponto. A partir desse momento, eu acredito que certas circunstâncias eu consigo dar, digamos que um puxão de orelha no autor. Por conta de que, nesse capítulo, eu acho que, ok, já era de se suspeitar que com o hack do fundador, a gente acreditava que geral poderia retornar. Era uma possibilidade, e ok, realmente eles retornaram, ficaram titãs irracionais por pouco tempo, mas a grande questão que eu fico muito inconformado foi com o fator realmente, o adeus do poder dos titãs. Esse é a questão que me deixa mais triste e chateado com a obra de Shingeki no Kyojin, por conta de que eu acho que Pieck, Reiner, Armin, N, eles não tinham que ter tido esse adeus, eles poderiam ter o poder do titã bloqueado. Por exemplo, eles nunca mais vão poder ter acesso, não vão poder mais se transformar. Mas a questão ali, digamos que do tempo de vida, só porque o Eren queria que eles vivessem longas vidas, eu acho que isso é meio trágico. Mostra a bondade do protagonista, isso é uma questão legal. Mas ficar naquele argumento, eles são necessários para que a paz se instaure daqui 20, 30 anos, eles serão os embaixadores de Aridia. Não cola isso aqui comigo não, me desculpa, porque senão eu vou querer quase te esganar pelo pescoço. Eu acho que uma parte a gente até engole. Ok, quis fazer com que os Herodianos retornassem, não se transformassem em titãs, tudo bem, não vou achar isso triste, ok. Mas os 9 titãs, eu acho que é demais. Eu acho que foi além da conta, eu acho que foi uma parte felizinha pra história de terror. Tem esse motivo que é difícil de engolir, que é porque eles são necessários, mas o Armin, ele vai ter mais 6 anos de vida, eu acho que ele teria, então ele poderia muito bem construir, de certa maneira, a paz. E eu acho que, poxa, ele poderia daí deixar, digamos que com o Jean, que é uma pessoa que daí iria viver mais tempo, com os demais, o futuro, a paz, com a rainha, com a Historia. Então, essa que é a questão. Eu acho que foi muita bondade em uma história onde o terror foi implantado desde o início. E muitos vão pensar, mas os titãs irracionais, daí eles teriam também pouco tempo de vida, Haru. Mas eu acho que nessa parte até não teria problema. A questão dos titãs irracionais voltassem a ser humanos e terem diversos anos, 20, 30 anos, poderem continuar sem os efeitos de terem se transformado, é ok. Eu acho que, de certa maneira, o hack do fundador eu até consigo engolir a certa medida. Mas a minha questão fica com esses personagens principais, por conta de que é como se o Isayama não quisesse ter colocado um fim pra eles. Pouco tempo de vida, em momentos que praticamente desde o início a gente teve muita morte de personagem importante. Então eu acho que, até certa maneira, a gente consegue engolir certas condições, mas fazer com que todos pudessem ficar bem, digamos que nesse tempo, tentando fazer uma coexistência, é a questão que me deixa inconformado. A gente vê a diversidade que continuou sendo implantada. Não é à toa que eu acho que eu elogio a narrativa ali que ele fez para o Eren, porque o fato de ser 80% corresponde à população de Aridia, para que eles conseguissem sobreviver, não importa quantos anos se passem. Mas a questão que me deixa inconformado foi ali a parte realmente de todos puderem sobreviver, digamos que não ter mais os efeitos do poder dos titãs. Eu acho que para alguns ainda tinha que ter uma consequência. Por mais que já tenha tido muita tragédia, eu ainda fiquei um pouco inconformado com isso, eu vou ser honesto, e acho que para alguns deveria ter ainda um preço a se pagar. Por mais que o Eren desejasse que eles sobrevivessem e tivessem longas vidas, é minha opinião. E eu diria que indo agora para uma outra parte importante do capítulo de número 139, eu acho que foi as cenas mais dolorosas do capítulo, que eu vou ser honesto com vocês. Eu acho que, por mais que eu não tenha um apreço assim, tanto pelos personagens, eu curto eles. E posso dizer que a cena do Levi, digamos que se despedindo, com lágrimas escorrendo, sério, foi uma maneira chave, o Isayama Sensei arrasou. Eu acho que foi a cena das cenas pra esse personagem, que tanto nos proporcionou batalhas tão envolventes. Isso é um fato, posso ser honesto, o Levi proporcionou as melhores batalhas de Shingeki no Kyojin. E olha que eu tenho um apreço muito mais, talvez pelo Eren, mas, para todo caso, o Levi foi um gênio. De certa maneira, tenho minhas queixas com ele sobre certas situações, mas quando se trata de batalha, ele foi espetacular. Então, o Isayama Sensei conduziu um personagem muito perfeito. E a partir desse momento, a cena que ele se despede, que ele demonstra que foi um remanescente, digamos que de todos os seus companheiros, que vai visar esse futuro e que finalmente culminou em tudo que eles estavam tentando procurar, a paz
foi de acabar com o coração de todos. Eu acho que o momento que foi Shinzo Sasageyo, a maneira como ele posta, digamos que o respeito a todas as vítimas que eram seus companheiros desde o início, sério, foi de emocionar. Isso não tem como, foi doloroso e foi uma das melhores cenas de Attack on Titan. Mas, tendo falado da primeira, eu acho que vamos para a próxima, que já vai culminando na conclusão e no final do capítulo. A cena em questão que agora vamos conversar um pouco é mais em volta de Eren Yeager. É interessante porque o protagonista nos demonstra que ele entra para o hall dos protagonistas praticamente perfeitos e excelentes e que machucam o nosso coração e alma. É interessante por conta de que o Eren, ele é alguém que desejava liberdade. E eu sinto que ele teve a sua liberdade perdida devido às ações que ele cometeu. Porém, a sua mentalidade já demonstrava estar meio que distorcida a partir do momento que ele disse que ele desejava fazer isso. Era o que ele sentia. O flashback colocando o significado do seu nome, o momento que ele disse que ele queria fazer todas essas atrocidades, já demonstra que ele não estava muito bem realmente psicologicamente. A partir desse momento é interessante porque ele já estava com a sua mente possivelmente distorcida, ainda mais pela situação que ele teve que carregar nas costas praticamente sozinho. É um fato, o Eren é a joia de Shingeki no Kyojin. Me desculpa, mas ele rouba os holofotes, ele conduziu com maestria desde o início até o final, a forma como ele se desenrolou e se desenvolveu temporada por temporada, num garoto que só tinha por instinto querer assassinar, quebrar e exterminar titãs, até o momento que ele vai descobrindo as verdades através do seu poder, e com isso ele vê o preço de suas possíveis ações e ele carrega tudo isso, esse fardo, e comete essas ações visando o futuro, a liberdade de todos. É interessante. Eren guiou praticamente todos até o ponto onde ele desejava. A partir desse momento, ele estava tendo liberdade através de suas ações, porém ele perdeu sua liberdade, pois ele mesmo não queria morrer e no fim, infelizmente, ele teve que fazer isso em prol do bem de todos. É interessante, porque se tornando um demônio, ele fez com que seus companheiros pudessem ser os heróis, assim como ele falou com eles em memórias. É interessante, porque essas mesmas memórias ele retirou de seus companheiros ao momento que ele só permitiu que eles retornassem no momento que essa batalha triste, trágica, acabasse. Então, não tem como, quando você vê todo o plot desse personagem, não tem como não dizer Shingeki no Kyojin se torna apaixonante pelo protagonista e o Isayama Sensei arrasou em seu desenrolar e desenvolvimento. Não tem como, eu sinto pelo Eren, a partir do momento que ele nutre sentimentos pela Mikasa, pela primeira vez a gente vê esses sentimentos, finalmente, após tanta guerra, tanto caos, a gente tem um momento de paz onde ele conversa com o Armin, que é seu melhor amigo, como uma conversa casual de amigos, que você já deve ter tido com seu amigo, falando sobre garotas, e ele demonstra que ele não queria ver a Mikasa com nenhum homem, nem daqui 10 anos, 20, 30, ele se importa com ela, mas ele também deseja vê-la bem, mas era necessário que ele fizesse tudo isso? Sério, é de cortar o coração, é de machucar. Foi, eu acho que, a pior cena de todas em Shingeki no Kyojin. Foi a cena mais triste desse filme. Por conta de que, a partir desse momento, a gente vê, ele teve que fazer tudo isso, ele guiou, ele manipulou a Mikasa, como a gente já sabia, porém, ele demonstra que não era apenas um afeto, ele realmente nutria um amor por ela. E a partir desse momento, ter visto seus sentimentos verdadeiros dói e dói demais. Mas a partir disso, vemos que Armin finalmente vê Eren com Mikasa e finalmente tendo recobrado suas memórias, como todos os demais. Vemos que Eren demonstrou, digamos, uma conversa com cada um, ao ponto que Connie diz que Eren iria transformar sua mãe novamente em humana. É interessante porque já que a desgraça ocorreu realmente, todos podem ficar bem, porque não transformar também a mãe do coitado em humana, né? Então é interessante porque com isso o Eren praticamente erradicou o poder dos titãs, foi o adeus. A partir do momento que a Mikasa fez o ato no capítulo anterior, realmente foi o fim de tudo. E é interessante porque o Armin está em lágrimas, mas não há tempo, digamos que para ter melancolia, digamos que luto, eles têm que tomar as rédeas da questão. E acontece que enquanto a Mikasa vai voltar para o lar, para fazer um enterro digno e descanso para o Eren, vemos que a questão agora fica com os demais em cobrir, né, toda essa situação. E vemos que Armin tira a posição de Mikasa para ocupar como a posição de quem deteu o Titã de Ataque, Eren Yeager, se tornando o herói da humanidade. É interessante porque nesse momento vemos que é mostrado passagem em tempo, 3 anos, a gente vê que a questão tá muito complicada ainda, a coexistência não é algo fácil, ainda mais para os herodianos que não desejam muito isso. Então é interessante porque a Historia tá tomando as rédeas da questão, ela conversa que realmente o que Eren estava planejando fazer não era totalmente errado, é o que ela pensa, porém esse é o mundo que ele deixou para eles agora e eles têm que tomar a questão das coisas.
É interessante porque vemos que Armin vai tentar ainda conversar com o pessoal, né, que provavelmente deve nutrir um ódio tremendo, tendo em vista que eles, por mais que sejam os embaixadores, serão considerados os traidores por terem matado o grande herói dos Erudianos. E a partir desse momento, vemos que já vai culminando no final, onde nossa querida Mikasa está em sua terra natal com Eren, e a partir desse momento ela está triste, ela está depressiva praticamente. Por mais que seja apenas um painel, a gente consegue perceber isso. Ela nutria amor pelo Eren, ela demonstra que ela teve sua liberdade a partir do ato que ela mata seu amado, porém ela diz, ela queria ver o Eren novamente. A gente até nota que, de certa maneira, por mais que pareça não tão impactante, ela perdeu um pouco de peso. Então, podemos dizer que ela também não estava muito bem, mas estava tentando viver sua vida, porque ela também lembra das palavras do Eren. E a partir disso, ocorre que é mostrado que ela está em lágrimas, ela está do lado, digamos que, do túmulo dele. E a partir desse momento, quando o cachecol do Eren começa praticamente a se desenrolar do seu pescoço, ocorre que uma águia surge. E essa mesma águia ocorre de colocar o cachecol novamente nela. Desse momento, essa águia também vai embora. A partir desse momento, ela se lembra da frase do Eren: sempre que precisar, ele vai colocar o cachecol sobre ela novamente. E nisso, ela vê que ele sempre estará olhando por ela, concluindo o capítulo de uma forma emocionante, trágica e triste. Sem dúvidas, Shingeki no Kyojin é uma excelente obra com um final aceitável, embora seja trágico e com alguns pontos que me deixam inconformado. Eu diria que foi muito bacana tudo que foi apresentado, ainda nutro curiosidade, vou ser honesto, por conta que eu não sei realmente o que rolou com a History e aquele bebê. Eu acho que é do Eren, estou sendo honesto, eu gosto de acreditar que Eren conseguiu no final de seus momentos a alcunha de comedor de casadas. Então é interessante por conta de que eu acredito muito que aquele bebê realmente é dele com ela, mas não está confirmado e sabe Deus se a gente terá uma confirmação um dia. Eu duvido muito que o Isayama Sensei nos dê uma comprovação disso. Mas, para todo caso, o que a gente sabe é que a coexistência não é algo fácil, ainda mais para os Erudianos. Porém, a gente vê que Armin será meio que uma ponte para tentar criar isso, mesmo que ele praticamente seja apedrejado, morto e quase cortado. Vemos que ele ainda acha que consegue fazer algo, mesmo não sendo mais uma titã, ao momento que ela diz, podemos lutar. E o Armin já diz, cala tua boca, Andy, você acha que a gente vai ir lá onde é o campo praticamente inimigo e você vai conseguir sair de lá praticamente viva? A gente vai ficar quietinho. Então é interessante porque a Andy continua com sua personalidade forte, a gente vê que o time skip ali de 3 anos deixou geral muito bonitão. Devo dizer, Armin conseguiu fazer a sua belezura sempre em um grau maior, de um menininho para um homem, para um formoso jovem, é interessante. Eu devo dizer que o Reiner ali ficou bacana, embora o Reiner é aquele ponto que me deixou inconformado, porque eu já tava pensando, a Gabi vai devorar a Pieck, vai devorar ele, vai se tornar uma titã. Mas a gente viu que ninguém mais é titã, né? Então fazer o quê? Falando em Gabi, a gente viu que ela e o Falcon estão junto como casalzinho topzera e sendo adotados pelo nosso querido Levi. Então, eu acho que é isso. Também tem o Onia Ponko lá, que era o amigo da Hanji. A gente vê que ele está sempre ao lado deles. É interessante disso de ser abordado. Mas, para todo caso, é interessante porque o mundo agora aceita os Erudianos, mas os Erudianos ainda têm uma dificuldade de lidar com isso. Porém, a gente viu que foi causado uns tempos de guerra, por mais que o Eren tentou combinar tudo numa possível paz, vemos que agora quem vai ter que ser o herói da humanidade e construir essa paz é quem Eren permitiu que fosse, Armin e companhia. Então, é interessante, eu acho que foi um final, de certa maneira, satisfatório, por mais que tenha pontos que, para o enredo ali, sejam conformados em relação aos personagens, mas o Isayama Sensei arrasou, ele fez tudo ali de uma maneira muito realista que fosse possível ser criada. É uma história dolorosa, mas que era necessária por todas as questões que foi abordada. Então, Shingeki no Kyojin é um excelente obra. Jimmy Isayama Sensei é um grande mangaka, e eu diria que com isso, as expectativas colocadas para Shingeki no Kyojin, quando vier a adaptação, quando vier possíveis spin-offs, a gente nunca duvida, pode ser que tenha alguma artwork sempre nova dele, pode ser que tenha um spin-off, digamos que em volta do futuro dos personagens, como possivelmente também pode ser que role projetos futuramente novos para o autor de Shingeki no Kyojin, para o Isayama Sensei. Pode ser que isso demore alguns meses ou até mesmo anos, mas logo logo acredito que teremos algo envolvendo esse excelente mangaka. Mas até lá é aguardar com expectativa. E você já sabe, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Shingeki no Kyojin Mata Na.